Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Tiago, eu tenho o prazer de atender a obra de Deus ali em Santo Amaro e hoje estou tendo a honra de estar com os irmãos tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Vamos adorar o nosso Deus, vamos exaltar o nosso Deus com toda a alegria da nossa alma, com todo o nosso ser, e Deus receberá o nosso louvor e do alto céu Ele nos mandará a vitória no nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar cantando o hino 4 do nosso inário. Se você não tem o nosso inário, é só você acompanhar pelo rodapé da live e você também poderá louvar a Deus conosco no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 99. Hino 99, creia que o Deus que acalma a tempestade, o Deus que traz paz, Ele visitará a tua alma, a tua vida nessa noite em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Foi grande a tempestade que
receba aí, ó. Paz seja em vós, ventos e mares se aquietarão. Paz seja em vós, convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Vem de paz, as ondas cessam de camelar. Paz seja em nós. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Vamos cantar o hino 15 e nós iremos orar, apresentar as nossas vidas e causas nas mãos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tu és uma justa, um justo diante de Deus, a tua oração será ouvida e do alto do céu o Senhor responderá e nos dará vitória no nome do Senhor Jesus. Você crê que o que não aconteceu na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, Deus pode fazer ainda hoje, antes dos relógios, dos ponteiros do relógio se cruzarem para meia-noite? O Senhor pode fazer esse telefone tocar, o Senhor pode fazer com que a cura chegue, a paz reine, Deus pode restaurar o teu lar, Deus pode fazer uma reconciliação acontecer, basta nós orarmos. A palavra é quem diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós vamos agora juntos, não um, nem dois, nem três, nem 10, nem 20, mas
vamos dizer, milhares, né? Os que estão nos assistindo agora ao vivo e os que vão assistir depois este culto, milhares de homens e mulheres de Deus, justos na terra, iremos clamar. E o efeito dessa oração será um prejuízo para o inferno, será para saquear das mãos de Satanás o que ele tentou tomar de nós. Então todos juntos, uma só fé e uma só comunhão, busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nós, Senhor, agora, Pai, nos dobramos diante de Ti em oração. Pedimos perdão dos nossos erros, falhas, pecados. Se falamos, pensamos, agimos de forma que entristecemos o Teu Espírito, perdoa-nos, Pai. Senhor, nós agora nos dobramos diante da Tua presença para pedir a Ti, Senhor, socorro, Pai. Quantas famílias precisando da intervenção das Tuas mãos, quantos lares precisando, Pai, do toque do Teu poder, Pai. Poder esse que restaura casamento, que liberta das drogas, da bebida alcoólica, que liberta, Pai, do mundo mal, da prostituição, liberta da jogatina, liberta, Senhor, de tudo que não presta. Senhor, Tu és o Deus que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre, e é por isso que nós clamamos por uma porta de emprego para o desempregado, uma porta de escape, o contrato, Pai. Quem sabe essa pessoa está apresentando, Senhor, agora o currículo, está apresentando, Senhor, a carteira profissional, está apresentando um projeto, Senhor, está apresentando, Senhor, a causa na justiça. Senhor, Tu és o Deus que pode abrir essa porta e o Teu nome será glorificado. Senhor, nós apresentamos a saúde da Tua igreja, a saúde, Pai, deste que está, Senhor, acamado, estar internado, Senhor, como nosso irmão, Senhor, o Anderson ali, Senhor, de Itapevi, o músico de Itapevi, Senhor, que está internado com Covid, Senhor. Pai, Tu és o Deus que dá fôlego de vida para aquele que está com essa enfermidade. Tu és o Deus que cura câncer, AIDS. Tu és o Deus, Senhor, que desincha o coração inchado. Tu és o Deus, Pai, que toca nos rins, no intestino, no pâncreas, no fígado, Senhor. Ah, soberano Deus, como o profeta profetizou diante dos ossos secos, Pai, nesta oração, Senhor, eu profetizo sobre a vida da Tua igreja, o que estava seco, tornar a vida em nome do Senhor Jesus. Senhor, socorre o Teu povo, Pai. Quantas pessoas tomadas, Senhor, por depressão, por ansiedade, por uma opressão maligna, desejo do suicídio, complexo de inferioridade, se achando feio, se achando derrotado, se achando pequeno, se achando vencido pelas situações. Mas, Senhor, Pai, manda Teus anjos, Pai, repreende todo espírito de morte, todo espírito contrário, todo espírito do medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, de complexos. Joga ele por terra, Senhor, e traz por liberdade o Teu povo, Pai. Senhor, toma a direção desse santo culto, Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, renova as nossas forças e o Teu nome há de ser glorificado. Pai, entregamos a nossa vida, a nossa família. Senhor, entrego também a igreja em Santo Amaro. Entrego todo o povo de Deus que ali congrega. Senhor, abençoa-nos, Senhor, nesse novo propósito, Pai, no esconderijo do Altíssimo. Senhor, onde nós estaremos, Pai, todos os domingos clamando ao Senhor. Por Tua misericórdia, Senhor. Pai, faz milagres e o Teu nome vai ser exaltado, Pai. Todas essas bênçãos a Ti pedimos, Senhor, e já Te agradecemos, crendo na vitória, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao justo, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar os irmãos para baixarem o aplicativo da nossa igreja, CCA Cristã Apostólica. Se você quiser entrar direto lá no Google, como que é? Play Store, Apple Store ou Google Play, é isso aí. É Apple Store ou Google Play. E colocar lá CCA Cristã Apostólica.
vai aparecer a janelinha com o logo da igreja. Se eu não me engano, tem um logo aqui do lado, né? Tem o logo da igreja, né? E aí, a janelinha do aplicativo é o logo da igreja, CCA Cristã Apostólica. Se você não conseguir, você pode entrar em contato, apontar o celular em direção ao QR Code, aqui, que está desse lado, com a câmera do teu celular, e você vai conseguir também, vai ser direcionado para o WhatsApp da igreja, e um dos irmãos ou irmãs vai te orientar como fazer. Só manda a palavra aplicativo, e vai ser mandado para você, como que eu posso dizer, o link, né, do aplicativo, e você também vai conseguir baixar bem leve, não toma quase nenhum espaço da memória do teu celular, e você vai poder assistir, por exemplo, essas lives pelo aplicativo, ouvir a programação da rádio que acontece todos os dias, de segunda a segunda, das 6 às 8 da manhã, e também as reprises, meio-dia, 18 e às 23 horas, e também lá tem endereços que estão sendo atualizados, né? Galeria de fotos, tem, se eu não me engano, tem palavra, acho que postada, do irmão N, do irmão Rodrigo, acho que minha também tem, e você pode ouvir a programação 24 horas, testemunho, louvores, pregações, e Deus muito vai te abençoar no nome do Senhor Jesus. E você que é de São Paulo, a 101.3 FM, na Sara Brasil, você também pode nos ouvir das 6 às 8 da manhã, e Deus muito vai te abençoar. Tem palavra, nós abrimos um vasto espaço para os irmãos fazerem pedidos de oração, também contarem testemunho do que Deus tem feito na vida do povo de Deus. Nós também fazemos o clamor, inclusive nós estamos num propósito de oração. Fizemos há uns dias atrás 21 dias de jejum e toda manhã nós oramos junto com os irmãos pela rádio, e agora nós estamos no propósito do Salmo 91. Nós meditamos, lemos o Salmo 91 e oramos em cima desse Salmo, baseados nesse Salmo, apresentando todas as causas. E o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, tem abençoado e já tem aparecido testemunhos para a honra e a glória de Deus. Então, já sintoniza lá teu rádio ou no teu celular, 101.3 FM, aqui por São Paulo, se eu não me engano, litoral norte, Baixada Santista, muitas cidades circunvizinhas de São Paulo também pega a Rádio Sara Brasil, 101.3 FM. E eu quero também convidar os irmãos a se inscreverem no CCA Santo Amaro pelo YouTube. É um canal onde nós também postamos as orações que são feitas pela rádio no estúdio. Quando Deus toca o meu coração e nós subimos um monte, é postado lá também. Nós postamos palavras que Deus inspira a gente pregar, e esse canal é bem diversificado. Entra lá e se inscreva também, CCA Santo Amaro. Nós estamos na mesma comunhão do Cristã Oficial, como que está lá no YouTube? Cristã Apostólica Oficial, e o Cristã o CCA Alphaville, tá bom? Então entra lá e se inscreva também, ativa o sininho e dê o seu joinha lá nos vídeos que você assistir, para fortalecer esse canal também, e nós vamos levar o Evangelho no nome do Senhor Jesus para toda parte dessa terra, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar mais um hino, mas eu quero contar um testemunho. Por esses dias, tanto na programação, como lá na igreja em Santo Amaro, na programação da rádio, na igreja em Santo Amaro, e em uma das lives que Deus deu a oportunidade de nós estarmos presentes, eu pedi oração em prol da minha sogra, eu pedi oração em prol da mãe da minha esposa, que estava com Covid também, foi para UTI, 62% do pulmão foi comprometido, e infelizmente teve que ir para UTI, e muitos dias na UTI, depois foi para o quarto, e o organismo dela, com aquela instabilidade, quase voltou para a UTI novamente. E eu pedi oração para os irmãos. Se os irmãos que lembrarem, os irmãos que me assistiram lembrarem, Deus que abençoe. Está aí o sinal de que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, porque minha sogra já desde ontem já está em casa, já agradeceu os irmãos na programação da rádio, as orações dos justos, né?
E eu estou aqui por ela, agradecendo também, e que Deus seja sempre louvado. O Deus que libertou a minha sogra da UTI, do hospital, da Covid, né, desse mal que está levando muitas vidas, é o Deus que também vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um hino e vamos aguardar do céu a palavra. Deus seja louvado. 308. Vamos aguardar do céu a palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí?
Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1. Versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei, que vos mandou, e disse: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porquanto da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trato do homem que vos veio ao encontro, o trajo do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos, de cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Só até aqui. Quem crê, diga amém. Amém. Uma palavra ao qual nos mostra que ao invés do rei confiar no Senhor, ao invés do rei recorrer a Deus, ele na sua enfermidade, porque ele cai de um lugar alto, e desse lugar alto imagino eu que ele se quebra, né? Tem fraturas e se machuca muito, e ele cai numa cama. E ao invés dele recorrer a Deus, ao invés dele bater a porta da misericórdia de Deus, ele manda os mensageiros ir recorrer a Baal Zebub, Deus de Ecrom. Ah, Deus não gostou disso. Deus não gostou disso porque não é Maria, nem João, nem José, não é Tiago, ao qual tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A palavra vem desta maneira porque muitas das vezes nós, eu digo nós, porque nós botamos a nossa confiança naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós vemos, e vivendo uma situação adversa, ao invés de nós confiar na grandeza daquele que tem em suas mãos a morte e a vida, nós até nos desesperamos, ao ponto, você acredita? Que eu já ouvi falar de pessoas que deixam a fé em Jesus Cristo
E ao invés de buscar o Deus Pai em nome de Jesus Cristo, voltam às velhas práticas e terceirizam a sua comunhão, porque para mim isso é terceirizar. Tem um Deus que fez os céus e a terra, na mão dele está a vida e a morte, ele tem total poder de governar a minha e a tua vida, e nós usando do poder que tem todo poder, do nome que tem todo poder e autoridade, Jesus Cristo, nele nós teremos vitória. Nós recorre a Maria, nós recorre ao João, nós recorre a Doquinha. Isso desagrada o coração de Deus. E a palavra vai mais além. Na tua aflição você está esperando no homem. Na tua aflição você está esperando no fulano que falou que ia te apresentar uma porta, ia levar um currículo, e você se frustra. Porque o homem, ele é falho, eu sou corruptível, você, se nós não vigiarmos, nós somos uma decepção para o outro. Se nós não tomarmos cuidado e não ficarmos no centro da vontade do Senhor, nós falhamos. E você, eu, muitas das vezes na enfermidade confiamos no médico, na calamidade financeira, no gerente do banco, no patrão. A porta está fechada, você confia no fulano, no beltrano, que vai dar um jeitinho e vai te encaixar em tal vaga, e Deus não trabalha com jeitinho. No tempo certo, se você confia no Senhor, o Deus que tem nas suas mãos a vida e a morte, a palavra nos mostra que Ele dá vida, mas quando Ele decreta a morte, acabou, não tem como. Ele decretou, está decretado. Então hoje o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, a quem você recorre. Os teus olhos estão fitos em quem? Você está olhando para o alto ou está olhando na horizontal? Você está olhando a situação que você está vivendo, que você está passando, que você está sofrendo? Hoje o Senhor vem por essa palavra e diz: aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Firma os teus pés na minha palavra, firma os teus pés na minha casa, firma os teus pés nos meus conselhos e o que eu tenho para você. Glória ao nome santo do Senhor. Satanás, o inimigo da minha e da tua alma, pode decretar: a porta está fechada, eu abro ela, eu vou matar. Deus diz: eu vou dar vida, eu vou separar. E Deus diz: eu vou juntar. Se a tua confiança está no Senhor, é do Senhor que virá a tua vitória. Mas ele recorreu a um nome tão feio, Baal Zebub, Deus de Ecrom. E ele pediu para perguntar: será que eu sararei dessa enfermidade? Na hora, Deus vê naquela situação, Deus manda um anjo até Elias. O anjo falou: acorda, se ajeita, corre. Vai passar uma comitiva aí que está indo lá no Deus estranho. Mas fala para eles que ele não precisa nem ir. Pode mandar voltar. E olha o que diz o versículo 3. Mas o anjo disse ao tisbita: levanta, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama ao qual subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram. O diabo ele pode fazer o que for, irmã. O diabo ele pode fazer o que for, meu irmão, para tentar te destruir, te detonar, acabar com a tua vida, a tua família, os teus sonhos e projetos de vida. Mas se você estiver no centro da vontade do Senhor, se você estiver no centro da vontade de Deus, até o que era para dar errado, se Deus está com você, você é a maioria, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. A pessoa que ela
confia no carro, na força do próprio braço, ela confia no vasto currículo que ela tem, ela confia nas experiências do mercado que ela tem. Não, o Senhor hoje está dizendo: confia em mim, porque a resposta que você está esperando vem da minha boca, e a minha mão vai trabalhar em teu favor, e o que tem que ser colocado no seu devido lugar, diz o Senhor, eu vou colocar, e na tua vida o meu nome vai ser glorificado. E a resposta veio de Deus, porque era um rei de Samaria, estava caído numa cama e poderia recorrer à misericórdia do Deus de Israel, mas não, quis recorrer a deuses estranhos, quis recorrer ao qual não tem poder de dar vida e nem decretar a morte. O diabo, ele pode até matar, roubar, destruir, mas sem a permissão de Deus, não morre. Não, ele não mata, ele não rouba, ele não destrói. A palavra hoje é essa: coloque tudo em minhas mãos, recorra a mim, e você verá o tamanho do Deus que você serve. No versículo 6 diz: no 5, os mensageiros voltaram para o rei, e o rei perguntou: por que voltastes? E lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, pode voltar, e fala para o rei, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom, porquanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta, imagina Deus dizer isso, sem falta morrerás. Disseram para você que vai ser assim, e se o Senhor disser que não vai ser desse jeito? Disseram que para a tua vida já não tem mais jeito. Você, peraí, a tua vida está na mão do Deus que quebra a praga, que quebra a mandinga, que quebra magia negra, branca, preta. Ele quebra decreto do maligno, para provar o quanto ele é fiel na tua vida. No versículo 7 ele diz: qual era o trajo, do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: é Elias, o tisbita. O rei sabia que Elias era um grande homem de Deus. Imagina o rei pondo a mão na cabeça: esse é um homem de Deus. E o que sai da boca dele acontece. E aí ele teve a certeza que daquela cama ele não desceria. Não espera, como diz o outro, a vaca ir para o brejo para você recorrer ao Senhor e confiar no Senhor. Não espera tudo se perder para que depois você possa buscar o Senhor com voz de lamento. É hora de você buscar e confiar no Senhor agora. A Bíblia diz que ele caiu de um lugar alto, de entre as grades. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas tem Bíblia que diz de uma varanda, de uma torre alta, se quebra todo, se machuca todo. E ao invés agora dele todo quebrado, recorrer ao Senhor, ele recorre a deuses estranhos. Quem sabe você tinha um patamar de vida e esse patamar caiu. Quem sabe você tem um currículo bom, mas as portas se fecharam. E ao invés de você hoje recorrer e confiar no Senhor, você está recorrendo a homens, a deuses estranhos, querendo fechar até, como que é? Quando
quando é dois, eu vou abrir uma empresa, eu abro com você, sociedade. Com quem não está debaixo dos planos do Senhor, não está no centro da vontade de Deus, bora orar. A palavra está dizendo, bora clamar, bora recorrer ao Deus que fez os céus e a terra. E a palavra que está falando aí, está falando aqui, porque muitas das vezes a perseguição, a luta, a tribulação vem e a gente teme, a gente fica com medo e esquece que quem está guiando, dirigindo, nos deu vida e um dia vai tirar esse fôlego de vida e nos levar para o reino de glória, é Deus. Ele está no controle de tudo, e se confiarmos, dele vem a nossa vitória. Bendito é o nome santo do Senhor. O homem pode ir até um tempo, 2 tempos, e pode levantar contra um, contra o outro, mas quando ele se deparar com alguém que tem a vida no altar de Deus, porque quando eles disseram, se veste de pelo, ele está cingido com cinto de couro, imagina ele dizendo para os companheiros dele, eu vou morrer, realmente eu vou morrer, porque eu deveria ter recorrido ao Deus de Elias, e eu quis recorrer a um Deus estranho, e quando Elias abre a boca acontece, quando Elias profetiza, algo se realiza, e se ele falou, realmente o anjo de Deus falou com ele. Então hoje a palavra é essa, no nome do Senhor Jesus, que quem olhar para você possa dizer, lá vai uma mulher de Deus, lá vem um homem de Deus, como muitas mães que nos procuram em Santo Amaro e diz, meu filho não crê, meu filho não congrega, mas meu filho pede oração, meu filho pediu para que eu fizesse assim, para que eu viesse rogar o pedido do irmão para essa situação, não crê e nem congrega, mas sabe que tem um Elias dentro de casa, tem uma Elias dentro de casa, que quando ora Deus atende, que quando clama o fogo do céu cai. Hoje o Senhor está dizendo por essa palavra, aleluia, saberão que tu és uma mulher de Deus, saberão que tu és um homem de Deus, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Não recorra, por mais fácil que seja, por mais rápido e melhor que seja, não recorra a nada e nem ninguém, não, recorra ao céu, porque é de lá que virá a tua vitória. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Todos juntos, vamos agradecer a Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, Pai. Te louvamos pelos hinos, a oração, te louvamos, Senhor. Pai, pelo milagre que o Senhor realizou, Pai, não só na vida da minha sogra, mas sobre muitas vidas, que o Senhor livrou da morte, que o Senhor livrou, Pai, Senhor, dessa enfermidade. Senhor, completa a tua obra na vida, Pai, do teu povo, quando os pedidos de oração estão sendo apresentados no decorrer do culto. Senhor, abençoa, abre porta, faz milagre, liberta, restaura lares, e o teu nome será glorificado. Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos por tua presença em nós, Pai. Senhor, reina com paz nesse lar, reina com prosperidade, com salvação. Senhor, completa a tua obra e o teu nome será glorificado. Senhor, graças te damos por tudo, Pai, pelas tuas bênçãos e o teu cuidado sobre nós e os nossos. Senhor, todas as tuas bênçãos pedimos e agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Creia, recorra ao Deus dos céus, porque é dele que vem a tua vitória. Vamos cantar o hino 52 para fechar com chave de ouro esse culto, pois é noite de vitória, é noite de bênção na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Servi-lo sempre.
Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu sinto no meu coração de agradecer a Deus pela vida da família Trevisan. Irmão Samuel Trevisan, a irmã Loide Trevisan, uma família abençoada. Irmão N, Deus abençoe os nossos irmãos. Eu devo muito, primeiramente, a Deus, essa família que Deus colocou no meu caminho, e aprendi a amá-los, a respeitá-los, e que Deus abençoe grandemente esta família em nome do Senhor Jesus. Que o amor e a paz de Deus, que a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e os conselhos da palavra permaneça dentro dos vossos corações, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Deus abençoe.